Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Guimel Bilac. Esse é o primeiro vídeo do canal A Vida Sem Filtro. E sem mais delongas, eu quero explicar que o intuito desse canal é falar sobre a vida mesmo. Não há nada demais, não é ser influencer, porque eu não gosto muito, não quero entrar muito nesse assunto, não quero ser polêmico. A intenção não é ser influencer, mas é fazer aquilo que eu fazia nos textos que eu escrevia no Medium. Eu fechei minha conta no Medium, não quero mais escrever no Medium. E que eu falava no Tio Gui Podcast, que é um podcast que ainda tem alguns episódios disponíveis lá no Spotify. Hoje eu nunca, assim, eu geralmente fazia lá no Spotify um negócio meio freestyle, né? Eu começava a gravar e à medida que o assunto ia se construindo, eu ia tentando falar sobre ele, sobre o que eu penso disso. Eu lembro que esses dias eu estava dirigindo e eu comecei a gravar esse podcast, o Tio Gui Podcast, em 2020, na pandemia, né? E eu estava vivendo um processo de solidão e de reconstrução de vida profissional. Eu passei por algumas mudanças, tinha passado por alguma mudança, eu tinha passado, perdão, eu tinha passado por algumas mudanças drásticas na minha vida naquela época. Né? E escrever, que foi o que eu comecei a fazer em 2018 no Medium, era uma coisa meio terapêutica para mim, baseado no exercício que se chamava Escrever e Afastar-se, criado lá nos anos 70, que tinha como estratégia, como premissa, dirigir as pessoas a escreverem sobre aquilo que elas estavam passando de maneira verdadeira, rasgar, jogar fora. Né? Eu decidi fazer isso de maneira um pouco diferente, porque eu passei a escrever e publicar. Né? E aí faço isso até hoje. Não mais no Medium, agora só nos livros. Mas aí eu decidi criar um canal para, em vez de falar disso no podcast, ali no Spotify, tentar fazer isso se tornar mais acessível de maneira gratuita aqui no YouTube. E eu lembro que esses dias eu estava ouvindo um dos episódios antigos lá do Tio Gui Podcast, que era assim, como você se vê, quem você é, como você se vê, né? E eu lembro que eu comecei o episódio lendo essa notícia aqui, que é uma notícia de fevereiro de 2019. E o título da notícia é assim: a aluna de 10 anos com dislexia emociona ao a aluna de 10 anos com dislexia emociona ao compor poema de trás para frente. A notícia diz assim: Jane Broads, que trabalha como professora para uma turma do 6º ano na Inglaterra, compartilhou com seus seguidores no Twitter o poema de uma de suas alunas de 10 anos que a emocionou na sala de aula. Na publicação, a professora contou que se surpreendeu ao pegar a obra feita pela garotinha que sofre de dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura. E um detalhe em especial chamou a sua atenção. O poema pode ser lido tanto da forma tradicional como de trás para frente, e ambas as leituras se contrapõem, dando um sentido ainda maior para as palavras escolhidas pela aluna. Aí eu vou ler o poema, aqui o relato da professora. Ó. Hoje na sala nós lemos poemas que poderiam ser lidos tanto da forma tradicional como de trás para frente. Eu fiquei impressionada, diz a professora, por esse escrito por uma menina de 10 anos. Por favor, compartilhem, eu adoraria que o trabalho dela fosse apreciado. Será que podemos encontrar um editor para isso? Escreveu Jenny. E aí eu vou ler o poema da maneira tradicional e de trás para frente. Dislexia é o nome do poema. Eu sou uma idiota. Ninguém nunca diria que eu teria um dom com as palavras, que eu nasci para ser incrível. Isso está errado. Eu sou um erro. Ninguém poderia me convencer, apesar de que eu posso fazer isso da vida. O poema de trás para frente ficou assim, ó. Eu posso fazer isso da vida. Ninguém poderia me convencer a pensar que eu sou um erro, que isso está errado. Eu nasci para ser incrível. Eu tenho um dom com as palavras. Ninguém nunca diria que eu sou um idiota. Eu lembro que eu li esse poema também no episódio que eu gravei do podcast. E quando eu li esse poema, eu fiquei impressionado. Ele mexeu muito comigo também a respeito de uma coisa que eu já acredito há algum tempo, né? Nós vivemos a vida, nós atravessamos a vida arrastando a criança que se instalou em nós quando a gente nasceu. Alguém disse alguma vez, não vou lembrar o autor da frase, que as descobertas que a gente faz, a gente descobre o mundo
enquanto é criança, e todo o resto é uma memória disso, né? É uma memória da infância. Algumas pessoas dizem que a gente arrasta a infância para o resto da vida, e eu acredito de verdade que aquilo que é dito enquanto a gente é criança, aquilo que a gente vê, a maneira como a gente contempla os nossos pais, ouvindo as músicas que eles gostam, consumindo cultura, isso influencia na vida da gente. Então, assim, a maneira como que os nossos pais se relacionam, como eles falam um com o outro, como eles falam com as pessoas, como eles fazem as coisas da casa, isso influencia bastante na gente. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos de idade, né, que quando eu gostava muito de pegar livros aleatórios assim para florear, e eu lembro que uma vez uma pessoa definiu como cultura erudita tudo aquilo que você aprende vendo. Então você, por exemplo, pode aprender a tocar bateria de duas maneiras. Você pode ir até uma escola de bateria e alguém te ensinar as técnicas, a ler partitura, mas você também pode aprender bateria de maneira, vamos dizer assim, empírica, visual. Você pode ver alguém tocar, você pode identificar o barulho ali das peças da bateria, tantã, caixa, chimbal, bumbo, e você falar assim, pô, pelo som eu sei mais ou menos onde eu tenho que bater e tocar meio que basicamente bateria. Isso serve para diversas coisas da vida. Esses dias eu descobri uma maneira nova de cortar cebola assistindo um vídeo no Instagram. E assim você pode aprender uma série de coisas da vida. Por exemplo, você pode aprender a escrever poesia de tanto ler poesia. Você pode aprender música de tanto ouvir música. E você pode se profissionalizar, é claro, como música, né? Mas isso geralmente nasce como dom e também com o poder da observação e no sentido de música, graças à audição. Mas voltando para aquilo que a gente aprende da vida, para aquilo que eu acredito que a vida é um depositar. À medida que a gente vai se relacionando primeiro com o menor núcleo da sociedade, que é a nossa família, a gente aprende um monte de coisa com nossos pais, por exemplo. Uma das minhas paixões é rádio, eu tenho um canal aqui no YouTube, inclusive, só sobre rádio, e essa paixão eu adquiri com meu pai. Mas as coisas da casa, do dia a dia, por exemplo, limpar a casa, fazer feijão, fazer arroz, fazer café, eu aprendi com a minha mãe, com o poder da observação. Isso, para mim, se chama depósito. É a vida à medida com que você vai se relacionando com núcleos menores, núcleos maiores da sociedade, com o poder da observação. Isso vai formando quem a gente é, né? Então, tem a questão comportamental e também tem a questão do dom. Aquilo que você ouve, aquilo que você consome, seja música, poesia, filme, aquilo forma quem você quem você é na vida e também aquilo que você quer entregar. É assim que eu acredito, né? E eu acredito que todos nós temos algo a entregar para o mundo. Eu acredito que cada ser humano ele é colocado no planeta para dar alguma contribuição. Não necessariamente isso tem a ver com um dom, de fazer alguma coisa, por exemplo, saber tocar, saber escrever. Não necessariamente isso tem a ver com uma profissão, mas até assim, com menores gestos, a gente serve outras pessoas. Por exemplo, tem gente que é extremamente contaminada pela alegria do outro, que precisa que tenha gente mais alegre perto de si mesmo. A alegria é um dom, assim como poesia é um dom, música é um dom. Resumindo, todos nós temos algo a entregar para o mundo, eu acredito, sabe? Mas acreditar nisso tem muito a ver com como a gente se vê. Como a gente se vê, como você se vê. Eu achei interessante esse poema, o Dislexia, porque ele pode ser lido na maneira tradicional e ele também pode ser lido de trás para frente. E eu tenho um hábito de dizer, assim, quer dizer, eu aprendi com muito custo, sofrendo muito na vida, errando bastante, que para tudo você tem que dar uma segunda olhada, né? Daniel Goleman, nos anos 90, lançou o conceito e vendeu um best-seller, né? Com isso e criou aquele conceito de inteligência emocional, né? Anos depois, uma psicóloga PhD, a Susan David, veio com um novo conceito, com o conceito da agilidade emocional. E uma das coisas que caracteriza esse conceito de agilidade emocional é você dar uma segunda olhada para tudo na vida, e principalmente para aquilo que você sente. Ela tem uma frase que mexeu muito comigo, que ela fala assim: emotions are data. Emoções são informação.
E aí ela completa essa informação. Emoção é informação, mas não é uma diretiva. E ela dá um exemplo de um cara está em casa, sentado, ele lê o jornal e ele vê que um homem violentou e matou uma menina de 12 anos. Qual é o primeiro sentimento dele? Se eu pego esse cara, eu mato ele e faço com ele a mesma coisa que ele fez com a menina. A primeira informação que esse sentimento de raiva, né, de indignação traz para esse homem é: rapaz, eu sou vingativo. Mas se ele der uma segunda olhada nesse sentimento, quando ele descansa, quando ele se acalma, quando ele esfria, não é que ele é vingativo, é que ele tem senso de justiça. Ele fica indignado quando alguém passa por uma situação e não se paga um preço por isso. Eu não estou dizendo necessariamente que tem que ser olho por olho, dente por dente. Aqui está o conceito de dar olhar o sentimento, a emoção, com um segundo olhar. Opa, não é que eu sou vingativo. A raiva passou e eu acho que eu tenho senso de justiça. Então, para tudo na vida, o conceito de agilidade emocional apresentado pela Susan David, ela diz que você tem que dar uma segunda olhada para tudo na vida. E esse poema Dislexia, para mim, ele ensina isso para a gente. Assim, geralmente a gente olha para a gente, há um conceito na psicologia que se chama caminho neural. O que é caminho neural? Você pega uma bola de queijo, e aí eu pego uma esfera quente aqui em cima, aqui está a bola de queijo, né? Invisível, mas está. Aí eu solto a esfera quente, pelando de tão quente. Aí ela vai encostar na bola de queijo, vai derreter o queijo, o que ela vai fazer? Ela vai atravessar a bola de queijo em linha reta. O conceito de caminho neural ou via neural, o que esse conceito ensina pra gente? De que, assim, o cérebro, por mais que ele seja o nosso órgão mais inteligente, o órgão que trabalha a nossa inteligência, ele é preguiçoso. Tanto que o conceito de via neural nos ensina que quando você tem um pensamento pela primeira vez, uma área nova, um neurônio novo, uma área nova do seu cérebro é acessada, alguma coisa acende ali no seu cérebro. O que o conceito de caminho neural ensina é que quando a gente abraça o primeiro pensamento, a primeira coisa que alguém ensina pra gente, ou um conceito que a gente define por causa de algo que a gente experimentou na vida, a gente está tornando o nosso cérebro preguiçoso. Ou seja, a gente está deixando essa esfera fazer sempre o mesmo caminho no cérebro, que no meu exemplo é a bola de queijo. Mas quando você pensa duas vezes sobre uma coisa, investigando, repensando, seja lá sobre o que for, gente, seus pensamentos sobre si mesmo, opinião política, opinião sobre qualquer coisa, quando você... Desculpa, eu vou beber um copo d'água. Voltei. Desculpa. Voltando, quando você deixa de ter, assim, de abraçar o primeiro pensamento sobre qualquer coisa e aí estuda, investiga, vai atrás, você cria novos caminhos e você ativa áreas do seu cérebro que vão te direcionando a não sempre abraçar o primeiro pensamento sobre alguma coisa, mas criar várias linhas de pensamento até que você tenha uma opinião, abraçar várias linhas de pensamento até que você tenha uma opinião mais formada, melhor construída, diremos assim. Aqui eu não quero trazer isso para questões políticas, religiosas, seja lá o que for. Eu vou falar de outra coisa. Agora que você sabe como funciona o caminho neural e como os nossos pensamentos são construídos, você não passa a desconfiar que às vezes você tem alguns pensamentos sobre você e você abraça eles só porque você não escolhe pensar duas vezes sobre isso? Então, talvez, assim como essa garota fez esse negócio tão interessante, tão inteligente, né? Você talvez tenha que procurar um segundo pensamento sobre si mesmo, principalmente quando o primeiro pensamento for depreciativo. Quando esse primeiro pensamento fizer com que você se sinta fracassado, frustrado ou incompetente para fazer alguma coisa. Eu algum tempo atrás, eu lembro que eu estava conversando com um rapaz que cantava na igreja, ele cantava bastante, né?
E o pessoal na religião, tem algumas coisas na religião que eu não tenho muita paciência não, para ser bem sincero. Então, assim, quando você vai elogiar alguém, as pessoas, né, principalmente no contexto evangélico, têm o hábito de dizer assim, toda honra e toda glória a Deus. Para mim isso é uma falsa humildade, tá? É porque Deus fez você, cara. Aí eu vou contar uma história que aconteceu uma vez numa sala de reunião nos Estados Unidos. Um homem chegou e ele estava discorrendo sobre esse negócio de que a gente tem que olhar para a gente tem que identificar as coisas nas quais a gente é bom e falar sobre isso e reconhecer, eu sou bom nisso. E alguém levantou e falou assim, mas isso é uma falta de humildade, você não pode fazer isso, ficar se engrandecendo, não sei o que. Aí, em cima deste homem que fez essa reclamação, tinha um quadro de Leonardo da Vinci. E ele apontou e falou assim, esta obra é uma porcaria, não é tão boa assim. Aí o cara virou e falou, mas você está ofendendo a obra de Leonardo da Vinci. E aí o cara virou para o homem e falou, bem, quando você se deprecia ou fica fazendo pouco de si mesmo, acho que você também está ofendendo a obra de um outro autor, Deus. Então existe uma falsa humildade, né? Se você é bom em alguma coisa, não há nenhum pecado em você reconhecer. E eu não estou criticando, tá, nenhuma religião, gente, mas é porque assim tem alguns pensamentos. A gente às vezes tem o erro de achar que Deus vai ficar ferido porque alguém, por exemplo, nesse contexto que eu contei da história da igreja, a pessoa que eu elogiei achou que Deus ia ficar ferido se ele dissesse, poxa, obrigado, realmente, eu trabalho muito meu canto, eu faço um esforço para cantar bem. Não, é a verdade. Deus não deixa de ter glória, porque você é obra dele, ele que te fez. Então, assim, ele vai ficar, entre aspas, orgulhoso ou feliz de que ele fez um ser incrível. E eu acho que esse é o aprendizado que a gente tem. Independente do que você acredita, você foi criado para entregar algo. Independente de quem você acredita que te criou, você foi criado para entregar algo, para a vida. E eu entendo que quando tem um texto na Bíblia que diz bem assim, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu sempre trago como exemplo o seguinte, a gente conhecia o touchscreen só do filme Minority Report, que uma das cenas aparece uma tela na frente da mulher e ela toca. Quando Steve Jobs foi criar o iPhone com a sua equipe, assim, o que chamavam de smartphone não era smartphone. E eu lembro que tem uma frase genial do Steve Jobs, porque a ideia inicial da equipe dele, da Apple, era ter um telefone que tivesse uma canetinha para você ir tocando. E o Steve Jobs falou bem assim, por que a gente não usa mais a caneta? Eu não quero uma caneta, eu posso perder uma caneta. Por que é que a gente não usa o melhor dispositivo apontador que existe? A equipe perguntou qual ele? O dedo. Aí foi criada uma tecnologia que se você tem no seu celular, independente de ser iPhone, só existe graças a Steve Jobs, porque ele patenteou isso, né? Mas isso, olha só, fé é a certeza das coisas que não se veem. Não sei qual era a religião de Steve Jobs, mas ele tinha fé. Porque a fé é a certeza de que algo que você vê só no seu coração ou na sua imaginação pode se tornar palpável. Na cabeça de Steve Jobs, no coração de Steve Jobs, na imaginação de Steve Jobs, ele acreditava que uma tela poderia ser responsível ao toque, que isso mudaria a história do telefone pro resto da vida. Eu digo que isso é válido para aquilo que é depositado na gente, seja lá qual for o seu dom, seja lá qual for aquilo que você foi chamado para fazer. Se tem algo que acontece no seu coração, isso pode acontecer na vida real. Se algo é possível no seu coração, isso é um depósito, isso foi uma fé depositada em si mesmo que você tem que manifestar. Só que tudo isso só é manifestado quando a gente aprende a dar uma segunda olhada para si mesmo. Eu não quero que você pense aqui que eu acredito em coisas sobre positividade, né? Eu não acredito nesse negócio de ter pensamento positivo o tempo todo, não. Eu acredito bem assim, ser 100% positivo sobre as coisas o tempo todo é uma coisa negativa, porque você deixa de ser uma pessoa realista. Ser negativo sobre algumas coisas significa que você é realista e enxerga o que pode ir para frente e o que não pode ir. O que eu estou dizendo é que nós somos luz e sombra. Todos nós somos luz e sombra. O que eu estou dizendo é para você olhar para si mesmo. E quando um primeiro pensamento
que vier sobre você for depreciativo, do tipo, eu não sou nada, eu nunca vou ser ninguém, eu não vou conseguir fazer isso, o sonho que eu tenho é idiota, pra que eu inventei de fazer essa coisa, por que eu acredito nisso que eu faço? Você investigar esse pensamento e buscar um segundo ou terceiro pensamento baseado naquilo que eu falei sobre caminho neural. Nunca abrace um primeiro pensamento sobre si mesmo, principalmente quando ele for negativo, quando ele for paralisante. Né? Não estou falando aqui das crenças de pensamentos limitantes, blá 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 blá. Não quero entrar nessa questão técnica do negócio, né? Ou cientista do negócio. Eu estou falando de que é muito comum para a gente abraçar o primeiro pensamento sobre a gente, principalmente quando ele é negativo, quando ele coloca ele para baixo. A gravidade emocional, na maioria das vezes, ela vai tentar colocar a gente sempre para baixo mesmo. Mas ela espera da gente uma resistência, um segundo pensamento. A gente não pode deixar que esse caminho seja um caminho reto e esse pensamento ele entre num ciclo insano de a gente ficar a mesma coisa sobre a gente o tempo todo, senão a gente nunca sai do lugar. Eu acho que arte, inclusive, é isso. Eu sempre digo que a religião é o caminho, seja qual for a religião que a gente encontre, é o caminho que quer mostrar pra gente o que a gente pode ser. Eu acho que isso é o bonito da arte. Porque a arte faz a gente acolher a gente do jeito que a gente é e aprender a extrair da gente algo bonito, mesmo com as sombras que a gente tem, né? A gente sempre vai ser falho, cheio de paixões, cheio de erros, né? A gente aponta às vezes o dedo para os outros, sendo que a gente tem 4, sobram 4 para ficar apontados para a gente mesmo. Mas independente disso, eu acho que ao longo da história, o que a história ensinou para a gente, né, é que os artistas, aqueles que mais tocaram a humanidade, que deixaram um legado, eram pessoas complexas, eram pessoas cheias de lutas, de batalhas, de fraquezas. Às vezes tinham mais derrotas do que vitória, mas deixaram um legado. Deixaram algo para essa sociedade. Quadros de muitos pintores que já morreram, poemas de muitos poetas que já se foram, músicas de muitos cantores que já nos deixaram também. Eles continuam ecoando. Essa é a parte luminosa do ser que um dia foi luz e sombras, que já não está aqui mais a gente, mas que a voz dessa pessoa continua ecoando. Uma cena de um filme uma vez, o filme Intocáveis, né? O cara tá lá no salão com o rapaz que presta serviço para ele, que cuida dele, e ele vira e pergunta para ele bem assim: você sabe por que a gente faz arte? Aí ele: não sei, ele é a prova de que a gente passou por aqui. E eu digo mais, é o jeito de permanecer vivo, se um dia você se for. E quando eu digo arte, se você estiver se sentindo excluído, muita coisa é arte, né? Não só música, poesia, cinema, teatro, mas às vezes você faz um trabalho artesanal, o nome já diz, isso é arte. Seja lá qual for aquilo que você fizer, e a sua profissão mesmo, ela é uma arte, ela deixa um legado, né? Arquitetos, urbanistas, são lembrados até hoje, já não estão mais entre a gente. A grande questão é que independente do que você foi criado para fazer, você foi criado para entregar alguma coisa, algo foi depositado em você, e isso é uma espécie, sem conotação de cobrança, é um débito seu com o mundo. O caminho para a gente conseguir entregar isso mesmo assim de maneira sustentável é, primeiro, você acreditar em você, apesar das luzes e das sombras, e escrever mentalmente, assim, fazer esse exercício que essa menininha de 10 anos fez, né? Talvez nasça do seu coração um escrito, vamos supor, poema, dislexia, mas você lê de trás para frente, ou tentar dar uma segunda lida nessa coisa, e escrever de um jeito diferente, em que isso faça você entender quem você é, sim, suas fraquezas, dificuldades, altos e baixos, mas que você tem algo valioso para entregar. E eu acho que isso é que é bonito hoje em dia, assim, principalmente hoje, né, em que as pessoas tentam entregar muito perfeição. A beleza hoje é uma coisa muito superficial, né? Eu escrevi outro dia no Threads que um dia eu fiquei impressionado que eu fui no supermercado e tinha uma moça na caixa do supermercado e eu achei ela tão bonita.
E ela não estava usando maquiagem, estava uniformizada e não estava fazendo poses, nem caras e bocas. Eu falei assim, quando foi que a gente deixou de admirar, né, essa beleza natural, né? Natural. Mas hoje tudo é assim, tudo é muito maquiado, né? Tudo tem muita pose. E eu acho que isso que a gente entrega, quando a gente não ignora as nossas sombras, as nossas dificuldades, e a gente entende que a gente é luz e sombra, que a gente é bem e mal, eu acho que é isso que faz diferença, porque hoje a gente vive num momento da vida, do mundo, que eu acredito assim, que mais do que nunca as pessoas precisam ser tocadas pela verdade, porque a verdade é arte. Esse é o primeiro vídeo, espero que você tenha gostado, porque foi freestyle, do canal A Vida Sem Filtro. Eu tô de volta a qualquer momento aqui no YouTube. Beijão do Gui. Até a próxima.